Hoje nós vamos falar sobre os versículos de número 13 a 16, Apocalipse. E nós temos pregado, depois do aniversário da igreja, sobre o tema uma igreja relevante. Eu creio que o desejo de Deus é que nossa igreja seja uma igreja relevante. Ou seja, que exista um sentido na existência dela, e sobretudo um sentido na existência dela neste lugar. Que seja relevante no sentido que ela se identifique com o propósito de Deus, ou seja, que ela realmente, quando é olhada por Deus, Deus a vê cumprindo o seu propósito. Então, nós queremos ser não só um endereço, não só termos pessoas ocupando um espaço no templo, nós queremos ser a igreja de Jesus Cristo. Não uma igreja melhor que as outras, mas queremos ser a igreja de Jesus Cristo. É isso que queremos. A igreja que está fazendo o que Ele quer que ela faça. Então, nada melhor do que olharmos para a palavra de Deus para saber se nós estamos sendo essa igreja e para nos motivarmos naquilo que ainda não somos a sermos, porque ao final é isso que Deus quer que sejamos. Amém? E no livro de Apocalipse, capítulo de número 2, e vamos começar aqui versos 12 a 17, tá bom? E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti contra eles, batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Vamos orar. Soberano e grandioso Deus, eterno, em graça e misericórdia, pedimos a tua bênção nesse momento que vamos expor a sua palavra, que ela venha do teu trono para o meu coração, do meu coração para o coração do teu povo. Glorifica o teu nome, Senhor, através de arrependimento, através da fé em Jesus Cristo para a salvação. Glorifica o teu nome, levando-nos a uma vida mais perto do Senhor e da sua vontade. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Só para atualizar você que não tem podido estar em todos os momentos que nós pregamos de manhã e continuamos pregando à noite, pregamos no outro domingo, talvez você perdeu em algum momento, mas você tem o resumo aí no boletim. Você tem o esboço da mensagem que você pode acompanhar, porque o nosso desejo é que todos nós venhamos a crescer nesse entendimento e ser a igreja que Deus quer que nós sejamos. Amém? Você quer ser a igreja de Deus. Amém? Você quer? Não a igreja do pastor Marcos. A igreja de Deus. Não a igreja do pastor Alexandre. A igreja de Deus. E eu espero ser, pastor Alexandre, ser dessa igreja também. Amém? Para isso que nós estamos trabalhando. Então, nós iniciamos esse estudo dizendo que uma igreja de Deus, ela começa pelo seu líder. Então, exortamos a igreja a orar pelos seus pastores, para que eles sejam homens de Deus. Porque uma igreja de Deus é liderada por homens de Deus. Então, ore. Porque pastor Marcos e pastor Alexandre não é super-homem. Não são super-homens. São homens como você. Mas que receberam esse ofício e creem no poder do Espírito Santo de Deus que nos capacita a exercê-lo. Mas ore ao Senhor para que nós
continuemos sensíveis à voz do Espírito Santo e revestidos do poder do Espírito Santo para exercer esse ministério. Então, ore pelo seu pastor, porque quando Deus abençoa o seu pastor, Ele vai abençoar a sua vida. Amém? Faça isso. A segunda coisa importante, uma igreja bem-sucedida é uma igreja perseverante. E perseverante é a consequência de um cristianismo vivido por convicção. Ou seja, nós devemos praticar as coisas que nós somos exortados a praticar porque nós cremos que elas são verdades. Não verdades convenientes que nos servem a algum momento, mas verdades bíblicas que nós cremos que não existe uma forma melhor de se viver, uma forma melhor de se praticar a fé que não seja aquela sugerida pela palavra de Deus. Então você deve ser perseverante, porque não existe esperança fora desta verdade. E você deve permanecer nesta verdade, a fim de que as promessas do Senhor se tornem uma realidade na nossa vida, porque a perseverança nos leva a isso. Porque quando você desiste de fazer o que você precisa fazer, você afasta-se das bênçãos que Deus prometeu realizar na sua vida. Ok? E a terceira coisa importante, a igreja bem-sucedida é uma igreja que ama. O grande desafio nós, como cristãos, é conservar o ambiente da nossa comunhão saudável, para que ele continue produzindo edificação, salvação, transformação de vida. Como Satanás procura destruir o ambiente, provocando intriga, contenda, inveja, porfia. É um grande desafio. Lembre-se das fazendas, o lugar onde se planta. Não basta ter uma boa semente, precisa ter um bom terreno, um terreno fértil, para que essa semente possa germinar. Então, conserve o ambiente da igreja. Conserve o amor fraternal, baseado naquilo que 1 Coríntios 13 diz. Vamos suportar, vamos crer, vamos esperar. Como diz Gálatas 5:22, vamos ser longânimos, vamos ser mansos, vamos ser misericordiosos. Precisamos ser assim para que não nos transformemos em um deserto, onde a palavra é pregada, mas ela não germina nos corações, porque a presença do ódio, do rancor, da raiva, da ira, impediu a germinação das sementes. Continue amando, porque o amor é de Deus. E é o que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, é transformar. E Ele diz que o amor é importante para isso. E 1 Coríntios 13 diz, pode existir muitas práticas religiosas significativas, mas se não tiver o amor, nada disso tem valor. Então, é uma exortação bíblica para nós. Vamos continuar amando, mesmo que é difícil amar certas pessoas, como eu, talvez como você, né? Porque talvez você fale assim, pastor, eu não vejo muitos defeitos. Comece com a dona Elídia, talvez você vai conhecer alguns. Não, é melhor você nem conversar, porque talvez... Não, nós somos pessoas comuns, como você, temos desafios de fé. Estamos tentando ser perfeitos. Eu estou tentando cada dia ser perfeito, porque esse é o meu alvo. Mas às vezes me vejo como você, errando, falhando, mas estou perseguindo. Então, e é assim com você, é assim comigo, é assim. Então, o amor não é porque nós somos excelentes, o amor é porque precisamos crescer. Então, por isso que pessoas como eu e você precisam ser amadas, porque é a solução para os meus problemas, também para os seus. Amém? Então, a quarta coisa muito importante, a igreja bem-sucedida, ela é protestante. Ela tem que atuar. Ela não pode se silenciar diante do engano. Ela não pode ser conivente. Ela não pode se adaptar à realidade. Ela não pode ser mutante. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem que pregar contra o pecado. Porque quando eu falo perseverante, entendendo que nós abraçamos uma verdade, e essa verdade é a mesma, mas não é só uma verdade para mim, para você, não é só uma verdade que, bom, eu vou para o céu, mas nós devemos amar as pessoas ao ponto de exortá-las a dizer, não viva dessa forma,
essa forma vai te condenar a uma eternidade longe de Deus. Nós não podemos nos render às pressões externas, porque elas são muitas, mas nós não podemos nos silenciar, porque a esperança para a salvação é quando a verdade continua sendo pregada, e a verdade precisa ser pregada a tempo e a fora de tempo. Talvez nos nossos dias não seja um bom tempo para pregar sobre moralidade, mas a moralidade precisa ser pregada, porque o nosso Deus é santo e a imoralidade condena o homem a um distanciamento de Deus, e no caso, se não é salvo, eterno. Então não podemos nos silenciar, porque o nosso silêncio é conivente. Nós podemos estar contribuindo para que pessoas tenham uma eternidade no inferno, e não podemos. Nós amamos essas pessoas, e o amor a elas tem que produzir em nossas vidas palavras que possam ajudá-las e conduzi-las. E, finalmente, chegamos hoje ao nosso assunto. A igreja relevante, ela é bibliocêntrica. O centro dessa igreja, e da igreja de Deus, deve ser a Bíblia. Quando nós lemos esta carta que Deus escreve à igreja de Pérgamo, é interessante, a igreja de Pérgamo tinha problemas. Tinha uma pressão para que ela se afastasse da palavra. Existiam pessoas que se comportavam, como diz o texto de versículo 14, que eles se identificavam com Balaão. E qual a história? Você sabe um pouquinho sobre a história de Balaão. E Balaão havia sido convidado pelo rei, e agora, pastor Alexandre, me ajuda, o rei Balaque. Está escrito aqui, né? Balaque olhava para o exército de Deus e entendia que era impossível para ele enfrentar aquele exército e vencer. Ele já era consciente de que ele seria derrotado em uma batalha militar. E ele chama Balaão, e Balaão está lá no meio desse povo. Balaão é um profeta no meio desse povo. Ele diz: Balaão, eu estou disposto a te dar um dinheiro, quanto você quer? Só que eu quero o seguinte, você me diz como eu posso vencer esse exército. Porque olhando de fora, ele é invencível. Eu sei que se eu começar uma batalha contra esse exército, eu vou perder. Eu conheço a fama desse exército. Eles já derrotaram reis maiores do que eu. Mas eu quero vencer. Agora, você talvez deve saber uma fraqueza que eles têm. Algo que pode ser usado contra eles. Me fala aí, Balaão. Eu chamo Balaão e diz: Balaão, esse homem vai fazer uma proposta. E a proposta, ele vai comprar você, querendo que você diga informações sobre esse exército. Irmãos, e todos nós sabemos que, humanamente, nenhum de nós é invencível. Nenhum de nós é invencível. Se existe invencibilidade em nós, é quando Deus está ao nosso lado. Deus está ao nosso lado, invencível. Ninguém vence. Mas se Deus está fora, não importa qual o tamanho do nosso exército. Exércitos poderosos se levantaram contra Israel e foram derrotados. Não porque o exército de Israel era poderoso. A batalha dos 6 dias, quando as nações egípcias ali que circuncidavam Israel se levantaram contra Israel. Israel reorganizado como território, e a gente sabe que Israel derrotou todos os reis. E a diferença qual era? Que eles tinham o poder militar que era maior do que... Nós sabemos que eles eram armados poderosamente, mas eles tinham Deus. Você conhece a história da mula? A mula de Balaão. Deus usou a mula
para dizer: Balaão, veja o que você vai falar. Ele vai te oferecer muito dinheiro. Veja o que você vai falar. Não. Eu posso ir, Deus? Não, você pode. Não tem problema, você pode. Ele te chamou, vai lá. Mas veja o que você vai falar. E resumindo a história. Balaque chegou e disse... Balaão chegou para Balaque e disse: tem um negócio, o povo tem uma fraqueza. Esse povo ganha as guerras porque Deus peleja com eles. Mas tem uma coisa que tira Deus de cena. Leva esse povo a pecar. E eles perdem a guerra. Já pensou? Faz o seguinte: Deus odeia idolatria. E Deus odeia imoralidade. Seduz esse povo à idolatria. E oferece a esse povo as mulheres mais bonitas que você tem. Leva essas mulheres para o arraial. E vai lá como amigo. E tenta se aproximar deles. E Balaão fez isso. Balaão disse aquilo que nós sabemos. Se existe uma coisa que nos destrói, é pecado. Pecado nos destrói. Sabe por que pecado nos destrói? Tira Deus de cena. A gente fica sozinho. E sozinho, a gente está perdido. Porque os nossos inimigos são fortes. Já pensou você sozinho contra Satanás? Está perdido. Já pensou sozinho contra esse mundo e as pressões desse mundo? Está perdido. Já pensou você sozinho contra o seu cônjuge? Está perdido. É um desafio que transcende a nossa capacidade humana. Nós precisamos de sabedoria divina, de força divina, de poder divino. E Balaão foi lá e deu a lição para Balaque. E Balaque fez. Sabe o que Balaque fez? Mandou as mulheres mais bonitas. Seduziu o povo a ecumenismo religioso. Vamos fazer aqui um banquete religioso. Você adora o seu Deus, nós adoramos o nosso. E nós juntamos aqui, vamos formar uma família. Nossas mulheres são suas mulheres. As mulheres de vocês podem ser nossas. Nós formamos aqui uma nação. Mas isso era estratégia de guerra. Balaque foi um homem de fé, viu? Ele acreditou em Deus. E o que aconteceu? O povo se prostituiu. Espiritualmente, outros ídolos. E fisicamente, outras mulheres. Sabe o que aconteceu? Deus mesmo matou 23 mil. Em um dia. Deus mesmo. Não foi Balaque, não. Deus mandou lá os anjos e mataram 23 mil judeus por causa da imoralidade e da prostituição religiosa. E Deus está exortando aquela igreja: olha, fica firme naquilo que a palavra de Deus diz. Tem algumas pessoas aí dizendo que isso não é problema, que pode um pouquinho de imoralidade, que pode um pouquinho de ecumenismo, de idolatria. Olha, algumas pessoas estão aderindo àquilo que Balaão propôs a Balaque. E ele vai dizer: exorte essas pessoas a não agirem assim. Porque a Bíblia não muda. Aquele Deus lá que exortou Balaão está exortando a igreja. Eu continuo sendo o mesmo. Eu odeio a imoralidade, a prostituição, a fornicação. Eu odeio a idolatria. Não existe outro Deus. Isso é uma ofensa a mim. Quando você está adorando e reconhecendo glória vinda de outra pessoa que não sou eu, está me agredindo, porque você não existe outro Deus. Eu sou o seu Deus. E você acha que é outras pessoas ou outras entidades que estão te abençoando? Você está me agredindo. Isso é uma mentira. Mas ele cita também os nicolaítas, e a gente não conhece muito sobre os nicolaítas, mas a gente sabe que eles eram hereges, ensinavam doutrinas hereges,
que é doutrina herege? São doutrinas que não se identificam com aquilo que a Bíblia diz. A gente chama isso de heresias. O que é heresia? É perversão da fé, é perversão da doutrina, é perversão da forma de interpretação da doutrina, é a perversão da forma de se ler a Bíblia, porque a Bíblia deve ser lida de uma forma simples, ou seja, a Bíblia deve ter uma interpretação literal. Quando a Bíblia diz não matarás, não precisa buscar no grego, no hebraico, no aramaico. Você só precisa entender literalmente. Ele está dizendo não mate. É isso que ele está dizendo. Quando ele diz não minta. Mas o que quer dizer isso com minta? É simplesmente uma coisa. Fala a verdade, nunca fala a mentira. É simples assim. Mas quando eu não faço aquilo que a Bíblia diz, é pecado. Porque tem muitos hoje pregadores que dizem, não é bem assim, sabe a serpente? Conhece a serpente? Não aquela lá a serpente lá de Gênesis. Não é bem assim. Não, Deus disse para nem tocar nela. Não é bem assim. Olha, cá entre nós. Ele queria te impedir de você ser como ele. Ele quer te escravizar através da ignorância. Porque se você comer, sabe o que você vai conhecer? Hoje você só conhece o bem, você vai conhecer o mal. Você só conhece o bem. E ele está te poupando de conhecer o mal, sabe? Mas o mal não é tão mal assim como ele diz que é o mal. É bom! É assim que é a heresia. Sabe aquilo que ele diz que é pecado de imoralidade? Não é tão mal assim. É só uma forma. Ele quer te dominar, te escravizar e te poupar do prazer. Mas se você experimentar, você vai dizer, é bom. A heresia é assim, ela perverte a verdade. E existem os doutores das mentiras que te envolvem com elas. Hoje eu escutei uma que, barbaridade. Não vou citar o nome, como é que chama? Não vou citar o dono da heresia. Como é que foi a heresia daquele senhor? Jesus é um paliativo, mas que a salvação vem pelo batismo. Meu Deus. Jesus um paliativo? Ele só minimiza. Mas a salvação mesmo é o batismo. Batizou, sacramentou. Onde está isso na Bíblia? Qual é a base bíblica para isso? Nenhum lugar. A Bíblia diz, não há outro nome pelo qual podemos ser salvos. Jesus vai dizer, é pela fé que somos salvos, não é pelas obras. A Bíblia está recheada de valor. Mas há pessoas que pervertem a verdade em nome de seus rituais, de seus cerimoniais. Porque existe uma doutrina aí que é a doutrina de fidelizar através do terrorismo. Para você continuar sendo salvo, você tem que fazer a campanha. Para você continuar sendo abençoado, você tem que trazer o montante. Para você continuar sendo abençoado, você tem que ouvir o profeta. E você pode perder a salvação se você não continuar. Não adianta você fazer só uma vez, não. Tem que fazer sempre. Pode perder a bênção. Onde está isso na Bíblia? O que é graça? É favor merecido agora? Mudou-se. A salvação agora é pelas obras, não é pela fé. Nós cremos nas obras, amém? Mas como consequência da salvação, da transformação do caráter. Mas há pessoas que estão pervertendo a verdade. E infelizmente há muitos seguidores. E seguidores sabe por quê? Porque lhes é conveniente. Sabe por que pessoas estão aceitando trazerem volumes e volumes de recursos materiais? Porque as pessoas são gananciosas. Porque as pessoas só estão vendendo o que as outras pessoas estão procurando comprar ou querendo comprar.
A culpa não é das igrejas, não. Só. A culpa é das pessoas que estão lá, porque elas estão querendo aquilo. É lógico, se eu chego aqui, irmão, quem quer ser rico? Levanta a mão. Eu quero. Eu não tenho problema com o dinheiro, você tem? Mas a riqueza é consequência da obediência ao Senhor. Deus pode nos fazer prósperos. E não ser necessariamente pobre significa que não sermos abençoados. Não é isso. Mas não é problema. Agora, quando eu digo que não é a obediência que nos leva à prosperidade, mas sim um ritualismo, uma forma que você pode adquirir, comprar o direito que Deus... É perversão da fé. Nós não seduzimos Deus com os nossos dízimos. Olha, Deus, eu estou dando R$5.000 hoje para o senhor pode me ajudar essa semana? Com coisa que Deus é corrupto. Irmãos, Deus não é corrupto. Nós não compramos Deus. Se eu vir na igreja 7 semanas seguidas, o senhor vai me abençoar? Isso é corrupção. Você tem que vir na igreja porque você entende que esse é o plano de Deus te abençoar através do corpo de Cristo. E se você não vir na igreja, você não vai ser abençoado. Mas não é porque não veio na igreja, não. É porque você não vai usufruir daquilo que a igreja proporciona espiritualmente para a sua vida. Se você não honrar a Deus com os seus dízimos e ofertas, você não vai ser abençoado. Mas não é por causa do dinheiro, não. É por causa da desobediência. Porque Deus disse, olha, há uma parte que não lhe pertence, é minha. 9 partes é sua. Há uma parte que é minha. Essa parte é para sustentar o meu reino. É para promover o reino espiritual, não material. Agora, quando nós não somos desobedientes, não é por causa do 1 milhão, 5 milhões, R$1.000, R$500, R$100. É porque deixamos de entender o propósito que Deus tem para as coisas que Ele nos deu. Então não vamos ser abençoados. Deus adverte. Há pessoas que estão pervertendo a fé. Estão pervertendo a palavra de Deus. Estão interpretando de forma herege os ensinos sagrados. Então, lute para continuar bíblico. Nós temos que ser bíblicos. E eu vou dizer uma coisa, não se ofenda. Mais bíblicos do que batistas. Porque, por certo, pode haver batistas não bíblicos. E não é pelo fato de eu estou numa igreja batista, eu estou na igreja certa. Você tem que estar na igreja bíblica. Aí é a igreja certa. Talvez o nome que está lá é a coisa que você menos deve se preocupar. Mas a coisa que você deve menos se preocupar é quem está no centro da Bíblia, da igreja. É isso aqui que você deve se preocupar. É a verdade que está sendo pregada. Nem sempre a verdade é boa de ser ouvida. Às vezes dói. Mas é verdade. Ame a verdade mais do que você ama você mesmo. Ame a verdade mais do que a vaidade que você tem. Ame a verdade. Porque essa verdade tem poder de salvar. Essa verdade tem poder de levar você para o céu. Essa verdade tem poder de te abençoar. E é isso que você deve buscar. Aquilo que pode te abençoar. E aquilo que pode te abençoar, Deus mostrou através da sua palavra. É um caminho que você deve viver. É uma forma de vida que você deve ter. É isso que vai te... Porque há um movimento do nosso dia que cada pessoa está criando a sua igreja. Ah, pastor, essa igreja aqui pode isso? Não, não pode. Então eu vou buscar uma igreja que pode. Ah, essa igreja não tem isso, então eu vou fazer uma campanha para passar a ter. Mas a pergunta não é se você quer ou se você não quer, se você gosta ou se você não gosta. A questão é o que Deus diz. É isso que importa. E se Deus diz, não importa o que eu penso. Porque é Ele que é o dono da igreja, não sou eu. É Ele que é o doutrinador da igreja, não sou eu. É Ele que doutrina através da sua palavra. Eu só sou um instrumento para dizer, olha, Deus diz isso aqui. Deus está dizendo isso aqui. Está vendo? Você está entendendo isso? Ah, não estou entendendo. Então estuda aí para você entender.
Nós temos que ser dirigidos pela Bíblia. Por isso nós temos um movimento nos nossos dias de falência da escola dominical. Há muitas igrejas que a escola dominical acabou. Não tem mais. O que tem agora? Culto de louvor. Mas e o tempo da escola dominical? Agora é 1h30 de louvor. 2 horas de louvor. E pregação? Se passar de 20 minutos, cansa. Mas é assim que está acontecendo nos nossos dias. A Bíblia deixada de lado. E vamos cantar. O povo sai alegre da igreja? Sai. O povo sai alegre. Mas o povo sai biblicamente correto diante de Deus? Não. Por isso que o problema aqui na nossa igreja, nem todos gostam dela. Tem louvor, mas nossa ênfase não é essa. Tem almoço, e é bom, mas não é essa a nossa ênfase. Nossa ênfase é o estudo da palavra de Deus. Então tem estudo terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você vem fazer o que aqui? Estudar a Bíblia. Porque Deus é que tem o plano perfeito. É isso que nós devemos buscar, porque é essa bênção que nós entendemos que precisamos. Porque é aquilo que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. É a vontade perfeita, é a vontade agradável. É a boa vontade de Deus que nós queremos da nossa vida, porque entendemos que todo homem que se afastou de Deus se destruiu. É o que aconteceu nessa história de Balaão. O que aconteceu com o exército de Deus? Derrota, fracasso. Por quê? Foi dirigido por Satanás e não por Deus. Ser dirigido por Deus é ser dirigido pela palavra de Deus. E quando a palavra de Deus não nos dirige, quem nos dirige é Satanás. Porque tudo aquilo que é fora da vontade de Deus tem por trás o mestre, príncipe desse mundo, chamado Lúcifer. Por isso a Bíblia diz que você não pode servir a 2 senhores. Você vai ter que escolher quem você quer seguir. E se você quer seguir, deve seguir de coração, totalmente, com todo o coração. Nós temos que crer naquilo que diz 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz: toda escritura é divinamente inspirada, ou seja, ele está dizendo, toda escritura é a voz de Deus falando para nós. Não é João, não é Paulo, não é Moisés, não é Esdras, é Deus falando conosco. Esses homens receberam de Deus a palavra e escreveram nesse livro aquilo que eles receberam de Deus. E Deus cuidou para que eles não errassem. Não é que eles não eram errantes. Deus cuidou para que eles não errassem nesse escrito. E eu falo, se eu prego uma mensagem, uma boa mensagem, eu quero crer que o Espírito Santo cuidou para que ela fosse boa. Porque na minha mente está aqui um monte de pensamento. E eu não tenho muito tempo para pensar. Eu tenho que falar. E diz assim, quando a gente não pensa e fala, a gente pode falar besteira. Então eu espero que é o Espírito Santo que esteja produzindo os pensamentos. Então toda a Escritura é divinamente inspirada aqui, irmãos. É a voz de Deus. E quando Deus fala, silencia-se o homem. Jó queria argumentar com Deus. E e falou aqui, falou ali, respondeu para o primeiro, respondeu para o segundo, respondeu para o terceiro, e foi respondendo. Aí Deus começou a falar, sabe o que Jó fez? Quando Deus fala, a gente tem que se calar. Ele falou. E quando ele fala, está falado. Não pode ser mudado, porque é Deus. Porque se mudar, não é Deus. Se ele mudar aquilo que ele falou de ontem para hoje, ele não é Deus. Ele vai ter que dizer que errei. Eu errei. Eu instruí aquele povo de forma exagerada, de forma equivocada. Essa é a bênção, irmãos, que nós temos da parte de Deus. É que ele não erra
e acontece aquilo que ele diz. É isso que nos dá segurança da vida eterna. Ele disse e vai acontecer, porque ele não erra. Porque se você atribuir erro a Deus, você não pode ter certeza de sua salvação. A maior prova da nossa esperança é que Deus não muda. Ele não muda. Ele disse que se você crê em Jesus Cristo, você será salvo. E ele disse, ele não muda, então vai acontecer. Porque se ele mudar em uma coisa, quais as outras são confiáveis? Não é verdade? Quando alguém erra com você, não é difícil confiar de novo nessa pessoa? Você não sabe se ele está falando a verdade mais. Você não sabe. Porque ele mentiu. Deus não erra. Deus não muda. A Bíblia é autoridade e continua sendo autoridade. Ah, mas isso era no Velho Testamento. Isso também é no Novo Testamento. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Ela tem um propósito para as nossas vidas. Ela tem um propósito de nos ensinar, de nos redarguir, de nos corrigir. Para quê? Para que nós sejamos as pessoas que Deus quer que sejamos. Ou seja, instruir em justiça. O que é justiça? É uma vida identificada com o caráter de Deus. Então, se você está mentindo, deixe de mentir. Porque você está descaracterizado de Deus na sua vida. E Jesus vai dizer sobre isso. O pai da mentira é Satanás. E se você mente, o seu pai se chama Satanás. Não Deus. A Bíblia trata as coisas com muita responsabilidade e objetividade. A Bíblia vai dizer quem está conosco é por nós. E quem não está conosco é contra nós. Se alguém aparecer aqui e começar a pregar um outro evangelho, não, irmão, não é assim. Esse seja anátema, esse é filho de Satanás. Não existe outro evangelho, é só esse. Não existe outra porta, é só esta. Então não queira criar a sua igreja. Porque para ir para o céu, você tem que estar na igreja de Deus. Porque a sua igreja não vai para o céu. Só a igreja de Deus. Não tenha que criar a sua religiosidade. Eu acho que assim está bom. A Bíblia diz, assim está bom? A Bíblia diz que assim está bom? Não, ela não diz assim que é bom. Então, você tem que se render a ela. É assim que funciona. Nós não queremos enganar você. Pastor, eu quero adorar Deus do meu jeito. Vai adorar em outro lugar. Aqui não. Aqui tem um jeito. E não é o meu, nem é o seu. É o de Deus. Eu não quero que você vá embora. Mas eu não quero te enganar. Lembro de um senhor estava preparando para... Nós estamos terminando. Para ser membro da igreja. Ele falou, pastor, aqui bebe. Eu falei, aqui a gente não bebe. Praticamos abstinência. Mas, pastor, por quê? Nós fizemos essa opção. Mas, pastor, eu quero dizer para o senhor, tá bom, eu vou ser membro dessa igreja, eu vou decidir, eu não vou beber. Mas se surgir uma votação, eu vou votar a favor. Eu falei, você vai ter um problema, não vai ter essa votação. Não vai ter. Não vai ter uma votação que vai colocar de um lado a palavra de Deus e você não vai ter isso. Esquece disso. Pastor, vamos fazer uma votação aqui. Quem gosta de rock vai ter rock na igreja. Irmão, não vai ter essa votação. Não vai existir essa votação aqui. Pode existir, vocês trocam o pastor. Aí pode vir alguém que vai levar a igreja a essa votação. Mas hoje, não vai ter. Não dá para ter um pagodinho na igreja. Mas se fizer a votação, não vai ter votação. Porque a tendência é, se fizer a votação, vai que passa. Vai que passa. E aí nós temos um problema. Passou. Ah, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Quem disse isso? Voz do povo é a voz de Deus? Voz de Deus é a voz de Deus, não é a voz do povo. Deus tem DNA. Não confunda. Então não vai ter essa votação. Você entendeu isso? Não vai ter a votação. Não é porque eu sou ditador, não. A Bíblia é ditadora.
A Bíblia é ditadora. Ela diz isto sim, isto não. Ela é ditadora. Mas ela é ditadora em amor. Ela quer preservar. Ela quer abençoar. Ela quer levar para o céu. É por isso que Deus é ditador. Sabe por que Deus é ditador? Não existe salvação fora de mim. Não existe bênção fora desse caminho. Não existe alegria fora desses princípios. Não existe. Então eu sou ditador, porque eu te amo. Porque se eu deixar de sê-lo, eu não estou te amando. Eu estou te destruindo. Então eu te amo, então eu vou ficar firme. Calma, já foi o copo. Só o copo. E eu não estou bravo hoje. Amados irmãos, quero encerrar dizendo para você. Deus quer que nós sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda a boa obra. Deus quer que você seja um excelente marido. Deus quer que você seja uma excelente esposa. Deus quer que você seja um excelente empreendedor. Deus quer que você seja um excelente empregado. Deus quer que você seja um excelente brasileiro. Deus quer que você seja um excelente estudante. É isso que Deus quer. O plano de Deus é perfeito para as nossas vidas. E esse plano está onde? Na Bíblia. Quando eu falava, a escola dominical está falindo. As pessoas estão perdendo o interesse em conhecer a Bíblia. E sabe o que acontece quando nós não conhecemos a Bíblia? Nós não conhecemos o caminho. Nós não conhecemos o caminho. Porque a Bíblia diz o caminho da felicidade, o caminho da prosperidade, o caminho do casamento feliz, o caminho da criação de filhos perfeitos, o caminho de um empreendedor que glorifica a Deus. A Bíblia é esse manual. Não é o que pastor Marcos diz, é o que Deus disse. É isso que ele diz que é perfeito. Quero convidar você, vem estudar a palavra. Sabe por quê? Porque o maior beneficiado é você. Mas quando você deixa de estudar a palavra, sabe quem é o prejudicado? Você. Porque aqui está o manual. Aqui está a fórmula. Aqui está o segredo oculto para as pessoas que não querem seguir a Deus. Mas conhecido pelo homem mais simples que deseja obedecer a Deus. Por isso a igreja deve ser bibliocêntrica. Significa o centro da igreja é a Bíblia. Ela que orienta. Ela que diz que pode e o que não pode. O que faz e o que não faz. E quando a Bíblia fala, nós falamos. Quando a Bíblia não fala, misericórdia. Sai de mim. Aparta-te de mim, Satanás. Porque é assim. Pedro chegou lá com essas conversinhas com Jesus. Eu estou sabendo que tu vai lá para Jerusalém, que tu vai morrer. Quero dizer para o senhor, tem uma equipe aqui, nós fizemos um abaixo-assinado. Nós queremos que tu não vá para lá não. Queremos que tu fica conosco. Porque nós gostamos do senhor, viu? Gostamos do seu sermão. Seus milagres nos entusiasmam. Está sendo gostoso ficar aqui com o senhor. O senhor pode aceitar? Fica aqui comigo. Você gostava das palavras dessa? Isso é importante, gente fina. Jesus olha para ele e faz assim: aparta-te de mim, Satanás. Falando para quem? Para Pedro. Porque o que Pedro estava sendo usado por Satanás para afastar Jesus do propósito de Deus. Vão existir muitos servos de Satanás na sua vida para te afastar desse livro. Mas sabe o que você deve dizer para ele? Aparta-te de mim, Satanás. Você deve dizer para ele: mais importa obedecer a Deus do que os homens, porque Pedro aprendeu a lição. Pedro aprendeu a lição. Um dia Jesus chegou para ele: tu pode ir embora. Ele sabia a lição. Mas só que naquela hora ele desaprendeu. Jesus falou: pode ir embora. O negócio está difícil, porque o caminho é estreito, é espinhoso, não é fácil. Não é fácil não mentir, não é fácil ser moral, não é fácil ser íntegro. É fácil? Nesse Brasil?
Pensa no Império Romano, se era fácil. Era fácil? Sabe, Antipas, sabe esse Antipas? Ele foi dito para ele: adora o imperador e você vive. Nega a sua fé. Então você pode continuar com esse Deus, mas também o imperador. Mas Antipas diz, eu li num livro essa história. Ele diz, não nego a minha fé. Então ele vai ser, você vai ser queimado. Pô, pode ir. Aí foram amarrar ele na fogueira para ser queimado. Ele falou, não precisa amarrar. Eu não vou morrer por obrigação. Eu morro porque eu creio naquilo que eu vivo. E ele foi queimado. Vivo. Sem amarrar. Isso é ser bibliocêntrico. Você está disposto a perder tudo, menos a sua comunhão com Deus. Você está disposto a abrir mão de qualquer coisa, menos de Deus. E a única forma de não abrir mão de Deus é quando as nossas vidas estão centradas na palavra de Deus. Estude a palavra. Estude a palavra, para que você seja abençoado.